Pois é. Bom, vamos deixar nossos problemas de lado por alguns instantes, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, irmão maior, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, encarnados e desencarnados, para compreendermos um pouco mais sobre as leis que regem nossas vidas. Agradecendo a bênção do Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesse planeta há muito e muito tempo. Ora vestindo um corpo, muitas vezes desencarnado, mas sempre crescendo, sempre evoluindo, sempre convivendo com outras pessoas. E nessa convivência nós devemos aprender a respeitar as diferenças, a perdoar o semelhante e perdoar a nós mesmos pelos nossos erros, pelos nossos equívocos. A amar indistintamente, independente do grau evolutivo da pessoa. Como diz Jesus, amar amigos, inimigos, a todos. Que o Mestre nos inspire nessa conversa, nesse estudo, e que possamos, através dessas reflexões, melhorar o nosso comportamento, a nossa jornada, auxiliar o nosso semelhante e permitir que o semelhante nos ajude. Porque precisamos de muita colaboração, muita ajuda para a nossa evolução. Então que sejamos humildes e deixemos que os nossos amigos, familiares, colaborem com a nossa jornada. E graças a Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo 17. Sede perfeitos, e a lição é a primeira, caracteres da perfeição. Muito bem. Bom, é bom ler essa lição, porque a gente está longe da perfeição, não longe da perfeição, mas é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é ser perfeito um dia, né? Então a gente fala, olha como eu serei daqui a algum tempo, muito tempo. Então a gente está lendo, né, o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, né? Então a gente tá caminhando, a gente está no meio dessa jornada, no meio do livro, no meio da jornada indo para o mundo de regeneração. Então é um livro que diferente dos livros de André Luiz, que se passam alguns anos atrás, apesar da história, dos ensinamentos serem totalmente atuais, né? Mas o tempo que se passa a história é algum tempo atrás. Então tem livros do André Luiz que passa na Segunda Guerra, mas a gente lê todos esses livros de Kardec, de André Luiz, do Chico, porque o conhecimento é de hoje, né? A gente precisa do conhecimento dele hoje.
Esse livro aqui, além do conhecimento ser muito interessante para nós, mas ainda é exatamente na nossa jornada hoje, nessa pandemia que a gente está atravessando. Então, é uma reflexão durante a nossa própria história. Então, a gente vai falar hoje do capítulo 9, atividades complexas no mais além. À medida que o trabalho se avolumava, tivemos que voltar ao hospital onde realizávamos o mister, dando prosseguimento ao socorro de emergência que as circunstâncias exigiam. No momento em que saímos, o respeitável orientador do novo hospital veio agradecer-nos e solicitou-nos que inscrevêssemos também aquele nosocômio nas atividades espirituais de atendimento desobsessivo a muitos pacientes que se acompliciaram com as forças maléficas da natureza. Observávamos o vai-vem de famílias e amigos desencarnados que se vinculavam aos pacientes e chamavam-nos a atenção às interferências perniciosas dos espíritos ociosos e de outros vingadores com aspectos, confessamos, horripilantes. Já tivera a ocasião de ver essa fauna desencarnada em cemitérios nos quais muito recém-chegados eram disputados, como ocorre em qualquer feira em que se compram ou se adquirem estranhos serviçais para qualquer atividade, inclusive para o hórrido crime do homicídio. Em volta, como se estivessem aguardando comparsas ou vítimas, havia um número expressivo de entidades errantes e portadoras de carantonhas apavorantes. Sob a segura direção do nosso Spinelli, mantínhamos o pensamento nos deveres que nos cumpriam executar, sem procurar qualquer tipo de explicação para a população inquieta no lugar. Nosso mentor comprometeu-se a retornar em ocasiões especiais e volvemos ao nosso campo de ação. A gente sabe que a gente, Kardec disse, a gente é envolvido por espíritos e eles procuram nos conduzir, nos envolver, direcionar os nossos pensamentos, de maneira intensiva. Os bons espíritos a sugerir pensamentos, que a gente, ajudando a gente a nossa reflexão e bons pensamentos. Espíritos mais atrasados podem tentar impor pensamentos ruins, depressivos, E cabe a gente manter um pensamento elevado para não sintonizar com esses espíritos. Agora, quando a gente desencarna, a gente passa a nossa jornada terrestre, criando amigos, criando inimigos, pessoas que nos querem bem, pessoas que não vão com a nossa cara. Agora, dependendo de quanto a gente, de amigos e inimigos a gente gera, quando a gente desencarnar, vai estar nos esperando com os braços abertos os nossos amigos
e com os punhos cerrados, os nossos inimigos. Então a gente tem que procurar viver da melhor maneira possível, né? Para que a gente gere muito mais. Eu aprontei aqui agora. Amigos do que inimigos. Ok? Para que a gente desencarne e seja recebido por pessoas que querem o nosso bem. Né? Agora, ele está dizendo aí de pessoas que, digamos, alguém que está. Você. Se você for recebido por amigos, ótimo. Familiares, ótimo. Agora, se você for recebido por pessoas que querem se vingar de você e querem o seu mal, isso só vai ser permitido se você estiver naquela faixa vibratória, naquela sintonia. Aí, nesse caso, você acaba sendo conduzido por esses espíritos mais de uma energia, de uma vibração, de uma evolução menor. Agora, a gente já falou aqui várias vezes que o nosso perispírito, o nosso corpo fluídico espiritual, ele é totalmente maleável. Ele se molda ao nosso pensamento. Então, se por exemplo, eu quero assustar alguém, eu vou tentar manipular o meu perispírito, o meu corpo espiritual, para ter uma aparência horrível. Ok? Então eu vou pensar numa aparência ruim e eu vou conseguir moldar o meu perispírito com aquele tipo de aparência. Então, quando ele está falando aí, ó, tem pessoas horríveis, aí tem duas coisas. Eu estou pensando, querendo que eu me molde, né? Eu apareça para os outros com uma aparência feia para assustar os outros. Isso é uma coisa. 2, que também é referente ao pensamento, à medida que eu vou fazendo mal para os outros, mesmo eu não querendo me parecer ruim, aquela maldade que eu faço para outras pessoas faz com que eu fique doente, então meu corpo fique cheio de chagas, né, visíveis. Não que eu queira aparentar, né, daquela forma, mas as minhas atitudes, as minhas ações faz com que eu acabe tornando o meu corpo espiritual doente, mesmo sem eu querer. Então tem as duas coisas, mas nos dois casos ele explica, né, essa forma horríveis que alguns espíritos se apresentam, né? Ou porque ele quer assustar, ou porque se realmente a parte externa reflete a doença mental dele, a doença de vingança, de ódio, de mágoa, e também fica como se fosse pessoas doentes. Então, as duas coisas explicam o que o texto está dizendo. Então ele está dizendo aí, além disso, tem um monte de espíritos obsessores, né? E o próprio diretor espiritual desse hospital pede, a gente está fazendo a nossa parte, mas se tiver uma ajuda aí da equipe aí que o Spinelli está coordenando, para ajudar, né? Tanto um quanto o outro, tanto os obsediados quanto os obsessores, né? Para poder ajudar todo mundo, como a gente viu no livro anterior, né? Então, voltem mais vezes para colaborar com a gente.
A jovem auxiliar de enfermagem, agora mais calma, preparava-se para seguir ao lar, onde ficaria algum tempo em luto pela desencarnação do irmão e do genitor. Até às 20 horas, mantivemos o tempo aplicado no auxílio aos internados, aos visitantes, mas também aos desencarnados que pareciam ali residir. Naquela noite, havia reunião doutrinária no Centro Espírita, que era a instituição responsável pela programação de amor e de caridade. No horário habitual, em razão da quarentena estabelecida pelas autoridades de saúde, não havia participantes presenciais, exceto alguns residentes na comunidade. Nada obstante, a reunião foi aberta, como habitualmente, e umas 20 pessoas que trabalhavam devotadamente se encontravam perfeitamente sintonizadas com os deveres que lhes diziam respeito. O orador iria explicar o tema de estudo, baseado num texto do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a respeito de um tema de grande e sempre atual importância. A felicidade não é deste mundo. Capítulo 5, item 20. Foi um momento emocionante, porque, em razão das dificuldades de estarem presentes, grupos de pessoas haviam se resolvido manter as atividades da casa, utilizando-se a internet, especialmente transmitindo os estudos e permitindo que um número muito significativo de pessoas interessadas no conhecimento da palavra tivesse acesso. Visivelmente inspirado, o expositor referiu-se à realidade a respeito da vida nas suas duas feições, encarnada e desencarnada, demonstrando a grandeza da imortalidade como única forma de estender-se à criação na sua profundidade e significado. Estendeu-se apresentando conceitos ricos de experiências e de fáceis aplicações por aproximadamente 40 minutos. A seguir, foi encerrado o labor e todos nos recolhemos um pouco ao ar livre para comentários entre os residentes, assim como o nosso grupo e trabalhadores desencarnados da Sociedade Espírita. Os socorros que sempre continuavam e a movimentação de amor e caridade junto aos desencarnados em aflição seguia ininterrupta. Buscamos os nossos cômodos até o momento previsto para a nossa reunião mediúnica, dando continuidade aos labores do dia. Mais ou menos 1h da madrugada, seguimos a sala mediúnica preparada pela nossa gentil Marta, que recepcionava os convidados e os colocava nos lugares que lhe estavam reservados. Quando chegamos, encontramos o diretor espiritual Antúlio, nosso convidado para a programação socorrista especial. 2 auxiliares do labor trouxeram em sono, por desdobramento espiritual, a jovem auxiliar de enfermagem que repousava suavemente. De igual modo, veio conduzido o espírito inimigo que a estava induzindo ao autocídio e mais algumas entidades vinculadas aos pacientes do hospital que nos acolhia. A reunião foi dirigida pelo irmão Spinelli, que orou com grande unção, rogando o auxílio dos céus para nosso empreendimento fraterno, e percebemos suave claridade invadir o recinto com a iluminação diminuída. A mesa mediúnica, entre outros, estavam Cláudio, Gracindo, e Malvina e Amália, nossas queridas médiuns para os ministérios do intercâmbio. Os demais...
Então é aí que está acontecendo. Então, eles foram do hospital para a casa espírita. Como na época de pandemia, praticamente todas as casas fecharam, né, ao público, né? E como a nossa, que manteve toda a estrutura pela internet, muitas casas fizeram o mesmo, né? Então, por exemplo, lá, a atividade lá no Divaldo, o Divaldo continuou dando palestras online, né, nas partes, né, pela internet. Então, as atividades continuaram, né, online, continuaram pela internet, até abraçando, né, um número grande de pessoas, não só próximos à casa espírita, mas pessoas de longe podem acessar e ouvir as mensagens de várias casas, né? Então tem muita gente escutando o Divaldo, o Rossando, o Haroldo e tantos outros, né, palestrantes e que estão participando aí, continuando divulgando, né? E as nossas, por exemplo, as nossas reuniões, né? Na nossa humilde casa, que a gente continua estudando e trabalhando. Aí houve a palestra, né? Houve essa explicação, né? A felicidade não é nesse mundo. A gente sabe que a gente está encarnado, uma hora encarnado, outra hora desencarnado, e que a gente está aqui para crescer, para evoluir, né? Passa por dificuldades, passa por problemas, que a gente tem que encarar de frente e resolver. Muitas vezes a gente consegue, para resolver os problemas, a gente tem que usar as ferramentas que tem. Por exemplo, a ajuda das pessoas ao nosso lado. Então, a gente está com dificuldades. Pede ajuda para as pessoas que estão abertas, né, estão dispostas a nos auxiliar para poder seguir em frente, né? Cada um enfrenta problemas diferentes em momentos diferentes, né? Todos nós aqui, encarnados e desencarnados, temos dificuldades, temos problemas, né? Agora, como a gente vai encarar esse problema, aí de cada um. Mas eu sempre peço, Deus, me ajude a superar esse novo desafio. E superar da melhor maneira possível. Ou seja feita a vossa vontade, não as minhas manias. Ok? Aí, após a palestra, né, de uns 40 minutos, o que eles fizeram? Eles foram para a sala mediúnica. Mas a reunião mediúnica está acontecendo à 1 da madrugada. Ou seja, na reunião mediúnica não tem nenhuma pessoa que está participando com o corpo físico. Ou seja, é uma reunião mediúnica no mundo espiritual. Agora, nessa reunião mediúnica que está acontecendo no mundo espiritual, participam encarnados também. Participam espíritos desencarnados e participam espíritos encarnados. Então são levados médiuns em desdobramento para fazer o trabalho mediúnico. São levados pessoas como essa moça que teve o pai e o irmão que desencarnaram, né? Que está sob forte obsessão de um espírito que quer que ela se mate, que ela cometa suicídio. Então, ela foi levada em desdobramento. Esse espírito também foi levado para a reunião mediúnica, né? E eles vão ser atendidos, ou seja, a reunião mediúnica continua trabalhando. A gente sabe que, por exemplo, agora na nossa casa, as reuniões mediúnicas presenciais voltaram. As reuniões mediúnicas de quinta-feira vão voltar
agora na primeira semana de novembro, né? Mas a gente sabe que o trabalho que a gente desenvolve naqueles minutos, né, na reunião mediúnica, é uma pequena parte de um grande trabalho que é realizado na casa. Então, durante a época, a gente suspendeu todas as reuniões, inclusive a mediúnica. As atividades de socorro continuavam dentro da nossa casa, como todas as outras casas. O hospital continuou trabalhando continuamente, né? Agora que a gente voltou com as reuniões presenciais, existem os trabalhos que ocorrem durante a nossa reunião presencial, mas a gente sabe que, após a reunião, os trabalhos continuam, madrugada adentro, né? Não é porque a gente vai para casa assistir um filme, vai para casa dormir, que os trabalhos param. Os trabalhos são muito maiores do que a gente lá presente, né? Então, muitas vezes, se a gente estiver disposto, né, de boa vontade, a gente participa da reunião mediúnica, vai para casa, né, vai dormir com pensamento leve, pensamento tranquilo, pensamento orando para Jesus, e a gente dorme e volta para a casa espírita para continuar os trabalhos, se a gente estiver com vontade e disposto a colaborar. Então, a mesma coisa está acontecendo aqui, né? Os trabalhos, a partir da 1 da manhã, na reunião mediúnica, está acontecendo para auxiliar, por exemplo, essa moça que está passando por dificuldades. Os demais sentados na primeira fila, com os visitantes e os necessitados de atendimento especializado. O doutor Eudobaldo despertou a jovem sofrida e falou-lhe com muita doçura a respeito da reunião de que iria participar. Demonstrando alguma estranheza, como era natural, manteve-se serena, pensando na mãe de Jesus e, por extensão, na mãezinha, em convalescência sobre a ação da angústia. Iniciada a reunião, Malvina entrou em transe e começou a estertorar nervosamente sobre a indução psíquica do perseguidor da jovem auxiliar de enfermagem. Blasonava com certo atrevimento, dizendo-se estranho àquele grupo, com exceção da jovem, que se assustou ao reconhecer o comunicante. Percebendo-se identificado, ele ergueu os punhos cerrados da médium e, transtornado, investiu, embora retido no abençoado fenômeno da psicofonia. Surpreendeu-se de falar pela boca e mover-se no corpo da médium, e, sem compreender exatamente o que se passava, arremeteu com perguntas violentas que lhe explodiam na mente. Que sortilégio é esse? O que se passa aqui comigo? Que estranho tribunal é este? Com gentileza, mas severidade, Spinelli respondeu: não somos um tribunal. Nenhum sortilégio estamos utilizando e o que aqui se passa é fácil de entender-se. O caro amigo sabe que já perdeu a roupagem física e que vem afligindo a jovem hoje, vitimada por muitas dores decorrentes das mortes do genitor e do irmão pela enfermidade cruel. Com que direito se propõe a infernizar quem cumpre os seus deveres e ama os seus familiares com elevação? Quais são os seus poderes sobre ela e todos nós, que nada podemos fazer senão sob a permissão das divinas leis? Por que o seu projeto de lhe roubar a existência física somente porque
ela se negou a receber as suas mórbidas carícias? Sim, é a vítima dos seus assaltos, quando era criança e você procurava molestá-la com frequência. Ela conseguiu fugir de sua doença moral, mas a sua imagem ficou a perturbar-lhe o inconsciente, produzindo-lhes pesadelos hórridos. Felizmente, a morte o arrebatou, e o viciado, dominado pelo pretérito da devassidão, continuou na sua faina infeliz, reencontrando-a. Ela é minha, repostou o desditoso, e ninguém poderá separar-nos. Exigem razões profundas para estarmos juntos, e conseguirei, agora que também ela morra. Sei como manipulá-la e a perseguirei até a consumação dos meus desejos, escravizando-a aos meus sentimentos. Muito tempo nos une e separa, porém agora será para sempre. O amigo equivoca-se. Também conhecemos os torpes dias vividos na cidade de Nice, na França, após a Revolução, nos dias gloriosos das luzes e das trevas. Em uma análise imparcial, o amigo deve-lhe muito mais pelo que induziu e culminou, atirando-a ao abismo moral e orgânico. Se nos conhece melhor será deixar-nos, como tentaram os outros, do que atenazar-nos com as suas forças mágicas. A antiga Anete hoje está nas mãos do Senhor, a quem se entregou desde muito jovem, no período em que você a reencontrou. Ela renasceu sob a proteção da Senhora de Nazaré, que dela cuida. Lamentamos os seus projetos, embora fora da roupa carnal. Jamais a arrebanhará para regiões de sombras e misérias. Essa noite terrível já ficou no solo da França, e desde então nos céus surgiram estrelas que clareiam as regiões nefastas, nas quais ainda as feridas morais exudam purulentos resíduos de pestes morais. Agora você está falando conosco, através de uma servidora da mediunidade que oferece as suas energias para ajudá-lo na lucidez, no reabastecimento de energias saudáveis e na recuperação do seu organismo espiritual. Trata-se de uma médium saudável e você conhece a linguagem que era comum em Nice naqueles longínquos dias. Agora o amigo sentirá um torpor e uma sonolência que o levará ao repouso para despertar noutra situação. A jovem acompanhava o diálogo espantada, porque não lograva compreender em todo o seu conteúdo a explicação. Cláudio aplicou-lhe energias balsâmicas e ele foi desligado da dedicada sensitiva e conduzido a outra sala, onde permaneceria adormecido até ser transferido para a nossa comunidade espiritual. Dá uma pausa aí. Então a gente sabe que a mediunidade, né, o médium, como diz o médium psicofônico, ele é um intermediário, né? Então, o espírito é colocado próximo, né, do médium. A aura do espírito e a aura do médium acabam se interligando, se aproximando, e o médium acaba expressando verbalmente, gesticularmente, né, fisionomicamente,
o pensamento do espírito comunicante. Né? No caso de um médium ainda encarnado, o médium acordado, o médium físico, com o corpo, a gente percebe que a fisionomia do médium acaba representando, né, o ódio, aquele medo, o que o espírito está passando, a face do médium acaba ajudando. Só que a face do médium encarnado, ele não consegue se mexer muito, né? Mas mexer um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas tem limitações. Numa mediunidade como essa, onde o médium está no mundo espiritual, o perispírito é mais maleável. Então até as deformidades, né, o que a fisionomia pode se modificar, é ainda maior do que o médium encarnado. Né? Mas o pensamento do espírito passa para o pensamento do médium, e o médium expressa o pensamento e os gestos, né, do espírito. Além de ele expressar o pensamento, há uma troca de energias. Então o médium acaba doando bons fluidos para o espírito, fazendo com que o espírito acabe se equilibrando. E às vezes, nesse caso, ele acaba adormecendo. Então, além da troca de pensamento, há essa troca de energias entre os dois, o médium e o espírito. Aqui, né, o caso da obsessão é uma obsessão que aconteceu em outras vidas. Então, na verdade, o obsessor e essa moça já se conheceram lá na França, em Nice. Né? E ele acha que ele é dono dela. E como dono dela, ele quer que ela se submeta às vontades dele. A gente sabe que ninguém é dono de ninguém. Sabe aquele negócio de alma gêmea? O que é alma gêmea? O que é alma gêmea segundo o Espiritismo? Literalmente, alma gêmea não existe. Né? Aquela ideia de filmes que duas almas foram criadas juntas para viverem juntas eternamente, não existe. Isso não é assim. Cada um de nós somos independentes. A gente não tem uma alma que foi feita para nós. Isso é absurdo. O que a gente tem às vezes, a gente pode ter pessoas com muita afinidade conosco. E essa muita afinidade conosco, às vezes a gente reencarna junto durante muitas vezes. Então, por exemplo, o Roberto e a Cida estão nessa vida casados. Quantas vezes eles já tiveram casados? Eu não tenho a mínima ideia. Eles podem passar por algum motivo, eles podem reencarnar com marido e mulher, às vezes, muitas vezes. Mas, por exemplo, em uma encarnação, um encarna e o outro fica no mundo espiritual. Dependendo porque cada um, né, hoje, encarnados e casados, eles evoluem independente. Lógico que próximos, um auxilia o outro na evolução. Então a gente pode encarnar como marido e mulher várias vezes. Mas pode ser que uma vez, né? Pode ser mãe e filho. E uma outra vez, um reencarna num lugar, o outro reencarna no outro. Isso depende da nossa jornada evolutiva. Então,
Ah, minha esposa, o meu marido. Não existe isso. Em uma vida, ou parte da vida, você, né, casa com uma pessoa. Agora, na próxima, vocês vão vir junto de novo? Depende da evolução, do que a gente precisa passar. Né? Então esse negócio de que está falando, ah, ela é minha, isso é absurdo. Né? E é isso que o Espírito está, né, o orientador está tentando esclarecer para ele. Ó. Não existe isso. Aí eles doutrinam, eles conversam com o Espírito, ele adormece e ele vai para uma outra sala. Né? Dá um passe no Espírito e ele vai para outra sala. E depois vai ajudar a moça que está encarnada. Só que essa moça encarnada, ela vai para lá em desdobramento, e como a gente já viu em outras vezes, em outros livros, às vezes, nesse momento que você se desdobra e é levado para uma reunião como essa, você não tem a noção perfeita do que está acontecendo. Você pode acompanhar parte, entender parte do que está acontecendo, mas se você não tem a mente totalmente clara para observar todos os fatos que está acontecendo na reunião, nessas conversas. Ok? Perguntas? Então, continuamos. Após qualquer diálogo terapêutico de natureza esclarecedora aos desencarnados, faz-se necessário um repouso do paciente para a adaptação à nova ordem de ideias. Chamaremos de convalescença, como ocorre nos equivalentes fenômenos de natureza orgânica terrestre. A assimilação dos conteúdos é lenta, ocupando as áreas físicas e mentais antes sobrecarregadas pelas energias deletérias. Por isso, o sono reparador proporciona um benefício inestimável, facultando um despertar menos aflitivo e de certo bem-estar. Imediatamente, Malvina começou a mover-se na cadeira, visivelmente incorporada. Antúlio acercou-se da médium em transe profundo e eu notei que o espírito em psicofonia era alguém com significativa alteração da forma perispiritual. A face era lupina e, embora manifestasse a forma humana, encontrava dificuldade para adaptar-se ao organismo eletrônico da mediunidade. Observei que, simultaneamente, diversos espíritos perturbados que sintonizavam com o comunicante era como que telementalizados por ele, que demonstrava na face alterada a máscara do ódio e do desespero, por sentir-se quase que imobilizado, com incapacidade de controlar a própria mente, envolta em fluidos escuros que lhe eram habituais. A nossa Malvina era um espírito gentil e missionário no sentido doutrinário, porquanto servia à causa espírita com abnegação e entrega total. Desde quando passou a cooperar nas atividades do lar que nos albergava a sua mediunidade exerceu um papel fundamental nas orientações e programas a serem executados sem o querer, chamando a atenção dos perversos da erraticidade inferior. Inimizades e intrigas acumulavam-se em sua volta, gerando incompreensões e difamações, de modo a desanimá-la de prosseguir no ministério da mediunidade com Jesus, isto é, do serviço honesto e desinteressado, que não se circunscrevia aos interesses subalternos de muitas pessoas. Calúnias bem urdidas
tentaram massacrá-la, mas ela não desanimou. Compreendia que, na raiz desses desafios, as pessoas maledicentes e frívolas eram estimuladas por espíritos do mesmo naipe que tinham interesse de impedir-lhe o mediunato a saudável divulgação do espiritismo. Não compreendem os insensatos que toda e qualquer perseguição aos servidores da Grey, seja qual for, resulta na difamação dos ideais de sustentação das vidas. Era exatamente isso que faziam os irmãos perturbadores equivocados e que a odiavam. Mais recentemente, menos de um quinquênio, o cerco tornou-se feroz porque fora proclamada pelas trevas uma guerra contra Jesus, o pacificador, o amor não amado, e, de alguma forma, todos aqueles que buscavam ser-lhes fiéis foram atacados com inclemência a fim de ser alcançada a meta existencial da filosofia materialista em desenvolvimento. Tendo adquirido uma enfermidade orgânica atormentadora, ela sofria dores contínuas e, uma vez ou outra, sentia-se fragilizada e quase sem estímulo, porém, atendia carinhosamente pelos seus guias espirituais, prosseguia com os joelhos desconjuntados, fiel ao programa exaustivo e abençoado. Nesse referido tempo, emoções adormecidas e acalmadas passaram a surgir na mente, a golpear moralmente os seus sentimentos. Todo médium fiel a Jesus passa por esse caminho estreito que chamamos Via Crucis, para melhor instrumentalizar-se espiritualmente para um ministério. A maioria de nós, né, vem com a mediunidade como uma bênção para a gente reparar erros do passado. Antes da gente reencarnar, a gente faz uma programação espiritual, né? E nessa programação espiritual, a gente analisa todas as besteiras que a gente fez no passado, né? E fala qual a melhor maneira da gente reparar isso. E quando a gente vê um monte de dívidas do passado, a gente fala o seguinte: ó, realmente fiz muita besteira. Deus, eu quero pagar à vista. Ou no menor tempo possível, para logo me já dar taquite com a lei. Aí os bons espíritos falam: não, você não aguenta. Você não aguenta pagar à vista nem em prestações grandes. Você vai ter que fazer em suaves prestações. Não, manda tudo de uma vez. Não, você não vai aguentar. Né? No sábado, por exemplo, né, a Maria Alice deu a palestra e ela deu o seguinte exemplo. Uma moça que ia reencarnar e ela falou: ó, me manda assim as duas pernas. Aí o monitor dela falou: é muito sofrimento para você, você não vai aguentar nascer sem as duas pernas. Não, já manda assim as duas pernas para poder eu pagar logo o que eu devo. Aí o espírito falou: não. Vai com a mediunidade. Você com a mediunidade, se você usar a mediunidade de maneira adequada, você vai reparando, né, os seus erros, você vai pagando, você vai auxiliando o próximo, fazendo, né, alguma caridade e auxilia. Né? Aí, não, sem perna. O espírito ignorou ela, mandou ela com as duas pernas e com a mediunidade. Aí chegou aqui,
ela falou, não, a mediunidade é muito pesada, eu não vou ser médium não, eu não pedi para ser médium, eu não vou ser mediunidade não, ó. Nem a mediunidade a pessoa ficou. Então, a gente quando vem como médium, a gente vem para reparar as coisas, né? Porque a gente todos nós cometemos erros, né? E a gente tem diferentes maneiras de reparar os erros que a gente cometeu. Então é uma doença, é um trabalho aqui, um trabalho lá, mediunidade, por vários desafios da nossa vida, para a gente reparar os erros do passado. Então, ele diz o seguinte, todo médium fiel a Jesus passa por esse caminho estreito, que chamamos de via crucis, para melhor instrumentalizar-se espiritualmente para o ministério. Então, você vem com a mediunidade e você vai procurar exercer a mediunidade com a maior dedicação possível. Mas, mesmo assim, você vai ter dificuldades. Se você exercer ela de maneira correta, você vai ter toda a proteção, mas você também vai ter perseguição no mundo espiritual. E por que Jesus não blinda, não coloca você numa cúpula e isola totalmente você do mundo? Aí a gente não ia aprender nada, né? A gente tem que... Deus ajuda a gente, Jesus, o bom Espírito, ajudam a gente a se manter bem, saudável e tal. Mas se ele fizer uma cúpula isolando totalmente você do mundo, você não vai aprender. A gente não vai crescer. A gente não vai evoluir. Então Jesus, os bons Espíritos, querem que a gente cresça, evolua. E qual a melhor maneira de fazer isso? Eles sabem. A gente não tem a noção exata de qual a melhor maneira para a nossa evolução. Então a gente acha que a gente quer as mil maravilhas, a gente não quer ter problemas, não quer ter dificuldades, mas através dessas experiências que a gente tem, que a gente cresce. Então os médiuns também passam por dificuldades, e às vezes por dificuldades grandes, né? Então, por exemplo, o médium, ou mesmo todos o grupo, né? Então a gente está, por exemplo, participando de um grupo mediúnico, né? Uns com vidência, outro com psicofonia, o outro conversando com os espíritos, toda a equipe, o outro doando fluidos, todo mundo está colaborando no trabalho de auxiliar os espíritos. Então, por exemplo, o grupo auxilia essa jovem aí, que está sofrendo obsessão. Alguém que não quer que essa jovem seja ajudado, vai ficar com raiva do grupo que está ajudando. E vai tentar perseguir esse grupo que está ajudando. Agora, se a gente manter pensamento elevado, boas ações, a gente vai ter a proteção para passar por essa dificuldade, por esses problemas, né, de maneira razoável. Né? A gente vai passar no meio do fogo e vai ser só chamuscado, não vai queimar. Ah, mas Deus devia isolar totalmente, a gente não devia nem queimar a roupa. Não, também não é assim, né? Então a gente passa por uma dificuldade e a gente... tem uma feridinha aqui, uma feridinha lá, né? Mas a gente continua sobrevivendo, continua caminhando na nossa jornada evolutiva. É isso que ele está dizendo. Todo mundo passa dificuldades. Os médiuns também passam por dificuldades. Né? Passa pela via crucis para dizer, sua jornada não está certa, continua nesse caminho. Né? Então cada um de nós aqui tem as nossas experiências para dizer como mais ou menos foi essa via crucis aqui. Né? De
cada um com a sua experiência. A gente perseverando, a gente vai seguindo a nossa evolução. Era o que a nossa irmã sabia fazer. Mantinha a alegria da fé, que é uma bênção, sem valorizar as apunhaladas espirituais momentâneas, sempre sabendo animar os demais e inspirar ternura em grande número de pessoas que a envolviam nas dúlcidas vibrações da prece, de gratidão e de afeto. O amor sempre produz ternura em volta e carinho em si mesmo. A mediunidade é uma experiência de amor na prática, especialmente por ser posta a serviço de necessidade totalmente desconhecidos, fazendo recordar o ensinamento de Jesus sobre o dar com a mão direita sem que a esquerda o saiba. Muitos candidatos ao labor da caridade pretendem o exibicionismo e o modismo, a atormentada ânsia de fama e de exaltação da personalidade, quando o seu ministério é exatamente o oposto. O médium sincero e dedicado sabe manter as suas faculdades resguardadas na célebre lenda a respeito da mosca azul, cuja picada altera a conduta do indivíduo, concedendo-lhe elevados valores que não possui. Ouvidam-se muitos candidatos da mediunidade socorrista dos irmãos da retaguarda mais sofredores e mais necessitados, e passam a ser falsos intérpretes de espíritos nobres que não têm nenhum interesse em exaltar a memória, mas ao invés lamentam o pouco que se acreditam haver feito enquanto na Terra. É de bom alvitre que os bons médiuns, aqueles que trabalham a serviços do bem, não desejem utilizar a mediunidade para receber as fúteis louvaminhas e elogios grosseiros, antes vivendo para o desempenho da tarefa autoiluminativa. Justo no momento em que o dialogador acercou-se para a conversação edificante, as barreiras de isolamento que controlavam as entidades infelizes que faziam parte do séquito do comunicante permitiram que todos se adentrassem no círculo vibratório das comunicações com o propósito de fazer algazarra e mesmo tentarem agressão. O ambiente, porém, não lhes permitia um espaço mais amplo para os seus interesses vulgares. Assim, permaneceram automaticamente em expectativa enquanto a ocorrência cristã era realizada. Nesse momento, recordei-me da autoridade de Jesus diante dos espíritos perturbadores e cruéis. 2 ou 3 palavras, a grandeza do seu verbo, a sua aproximação, neles produziam o efeito desejado, que era o de liberar o paciente dos seus tenazes constritores. Naquele caso, no entanto, o objetivo era fixá-lo nas energias do reencarnado, a fim de que voltasse a experimentar o fluido animal de que se nutria para uma conversação franca e responsável pelo seu futuro. Foi o visitante quem, arrogante e cínico, deu início ao diálogo. Bem, eu sei que está acontecendo, em razão da minha posição de chefe de equipe. Tive o cuidado de escolher os meus melhores acompanhantes para essa bizarra apresentação. Bem se entende, portanto, que aqui estou comunicando-me com os senhores por espontânea vontade e pelo desejo imenso de poder declarar com lucidez o patamar das lutas em que nos encontramos.
Para facilitar o nosso diálogo, declaro que não sou partidário de suas ultrapassadas e criminosas crenças. Sou discípulo da dinastia Omíada, responsável pelo califado daqueles que seriam sacrificados e discriminados, mas alcançaríamos as mais distantes regiões da terra. Mas isso é história do passado. Agora estamos unidos, sunitas e xiitas, contra o inimigo comum que é o seu profeta Jesus. No começo, o respeitávamos como um dos profetas que vieram preparar o período da libertação por volta da metade do século VII. Logo depois, o período das guerras sagradas, os judeus e cristãos uniram-se contra nós, e desde então reunimos em áreas diferentes, sendo que agora, há pouco mais de um século, desejamos extinguir esses malditos que desgraçaram o Oriente e parte desgraçaram o Ocidente e parte do Oriente, com as falsas crenças, idolatrias, furtos e crimes em nome de Deus, porém do Deus que eles construíram. Enquanto não vencermos esses desventurados propagandistas da ilusão e do crime, do pecado e do erro, lutaremos das regiões onde nos encontramos, a fim de que, por fim, encontrarmos o paraíso preconizado pelo Corão. Depreendo que, apesar de desencarnado, ainda não desfruta da plenitude celestial, asseverou o nosso Antúlio, aproveitando-se da pausa natural que o comunicante fez. Segundo o Alcorão, logo após a morte do fiel, se é justo e devotado, experimenta de imediato as delícias do paraíso. Como acaba de expor, não é exatamente assim. Isso porque o reino dos céus encontra-se no coração pacificado, no sentimento de amor, de compaixão e na conduta reta e gentil para com todos. Pelo que o amigo acaba de narrar, encontra-se numa província espiritual de lutas, sofrimentos, rancores e perseguições a todos aqueles que não compartilham de suas ideias, qual ocorre no mundo físico. Vocês, xiitas, têm como lema o sacrifício e a abnegação, que é uma regra muito bela. No entanto, transcorridos séculos, talvez, da sua morte, ainda não pôde fruir a felicidade que é prêmio desta conduta após a morte. É natural, revidou agora com o semblante da médium totalmente desfigurado e a escorrer pela boca uma baba peçonhenta e fétida. Estamos buscando o holocausto. Quando recentemente declaramos a guerra total contra Jesus e o judaísmo, entramos em luta física, abandonando o nosso reduto para interferir no comportamento dos homens e das mulheres, achincalhando seus deuses e ocultos, ao mesmo tempo instalando o deboche e as aberrações morais para os vencer mais rapidamente. Concordo, sim, com a informação. A criatura humana é ainda mais sensível aos prazeres sensoriais e chulos do que as emoções superiores e danificadoras. Nada obstante, Jesus providenciou com antecipação, antes desta grande batalha, enviando à terra o Consolador, os espíritos nobres, a fim de restaurarem os seus ensinamentos e disciplinarem as baixas condutas, fazendo que os seus discípulos ascendam aos planos superiores da harmonia. É ingenuidade sua
ingenuidade de sua parte acreditar que esses esbirros estúpidos e presunçosos possam enfrentar-nos e superar-nos. Não se trata de os superar nem os enfrentar, mas sim de evitar que o mal de que todos vós sois portadores domine-lhes a forma de viver, afastando-os dos mínimos deveres do amor e da fraternidade. Desejamos ele e nós outros, os desencarnados do Evangelho redivivo, demonstrar que o profeta Jesus, por Mahomed, respeitado, seja reconhecido como guia da humanidade, que o é. Não se trata aqui de uma vitória física, mas de uma união de sentimentos pelo bem da sociedade. Mas o nosso empenho é destruir essa sociedade, que se apoia em falsos valores do cristianismo e do judaísmo, que em breve serão expulsos da cultura terrestre. Nosso propósito é insuflar a descrença e, consequentemente, o ódio entre as pessoas agarradas ao materialismo e à ilusão de uma existência única, desbordando-se nas extravagâncias do gozo à exaustão. As resistências físicas e morais dos seres humanos são muito frágeis. Quando fustigados e despertados para sensações enganosas, enlouquecem e tudo trocam pelo estranho gozo que os consome rapidamente. Nesse momento, voltam-se para as benéficas experiências dos serviços de amor, em que se comprazem e se fortalecem, voltando ao vigor perdido. Tendo sido sempre assim, desde o período mitológico do pensamento. O que o amigo vem fazendo é de uma covardia incomum. A que se refere? Não lhe entendo a frase. Claro que sim. Refiro-me à sua contínua e perseverante perseguição à nossa irmã Malvina, especialmente depois de declarada a guerra. Antes, ela sofria a injunção dos inimigos da sua cristalina mediunidade, mas agora é um combate incessante para que não tenha resistência de levar adiante conosco o compromisso que assumiu antes da reencarnação. Vemo-la sacrificada em dores e, ademais, sobre camartelos de pensamentos perversos que atormentam e ferem os sentimentos, ameaçando-a de 1000 formas possíveis de amedrontá-la. Ela é imbatível, porque se apoia na oração e no trabalho da caridade com amor. É abnegada e experimentada o imenso prazer de servir em nome de Jesus, e você, bem como os seus biltres, esvoaçam em seu contorno, quase não lhe dando trégua para os momentos de paz e alegria. É claro que sim, é nossa inimiga e está do outro lado do exército, no lado contrário. Ela é a porta da comunicação, o aparelho que tem desbaratado muitos planos nossos, graças à sua mediunidade, que pague em lágrimas o que nos perturba de contínuo. Odiamo-la com todas as veras do coração, particularmente depois que me assenhorei de algumas de suas experiências do passado, detestei a infame e me utilizo, aliás, não sou apenas eu, dos meus calcanhares de Aquiles, dos seus calcanhares de Aquiles, para poder domesticá-la. E afirmo que ela cederá. Ela está fraca e oscilando, portanto, em um bom momento para nós. O que o amigo não sabe é que providências efetivas
dos seus guias espirituais concederam-lhe maior prazo para o serviço, prolongando-lhe a existência, mesmo com as dores, que terminarão por sublimá-la. Ou desconhece que a dor resignada e bem vivida constituía bênção de Deus àqueles aos quais ele ama. Aqui estamos a ajudá-la, e o trouxemos aqui, sublinhou o verbo, para este encontro que muito nos felicita. Então, agora eles estão... eles estavam conversando, né, entre eles. De repente, eles permitiram, né, que os espíritos, né, que queriam invadir entrassem na reunião mediúnica. Então, existiam barreiras que estavam mantendo eles para fora, né? As barreiras foram parcialmente abertas e eles conseguiram entrar, achando que venceram as barreiras. Na verdade, as barreiras foram abertas para permitir a entrada deles, para poder haver essa conversa que está tendo aqui. Então ele começa a conversa, né, dizendo, ó, eu vim aqui de livre espontânea vontade e eu estou me comunicando porque eu quero. Na verdade, não é bem assim, né? Na verdade, ele foi permitido a entrada dele, ele foi pego e colocaram ele para se comunicar. Contra a vontade dele. Ele não queria se comunicar. Ele queria fazer algazarra, queria fazer outras coisas. Mas, você quer se comunicar? Então vem cá. E já pegaram direto o líder, né? O líder de um grupo para convencer, para tentar conversar. Né? Esse líder, ele é muçulmano. Né? Só que entre os muçulmanos, como todas as religiões, né? Todas as religiões, existem pessoas boas e ruins. As pessoas interpretam o texto como elas querem. Né? Você lê um texto e você extrai o que você quer. Né? Se você lê com... você quer dizer as coisas, né? Então a gente, por exemplo, a gente conhece muito bem a doutrina que Jesus trouxe, os ensinamentos do Evangelho. Mas a gente já sabe da história que muitas pessoas ditas cristãs fizeram guerra santa, entre aspas, mataram muita gente tentando impor a vontade. Então eu sou cristão e você vai ser cristão? Não. Então você está morto. Grande cristão que eu sou, né? Que eu não respeito a opinião do outro. Assim como entre pessoas ligadas ao cristianismo, que não entendiam, né, o cristianismo, tentando impor a vontade do outro, inclusive fazendo guerras, matando, os muçulmanos, uma parte dos muçulmanos, uma parte dos seguidores de Maomé, também faz a mesma coisa. Né? A obra de Maomé foi perfeita? Nem tanto. Ok? O profeta Maomé, ele foi enviado de Jesus para ter uma missão, fazer uma missão. Ele teve alguns deslizes, alguns desvios, mas muitos textos da parte muçulmana é boa, são bons escritos, ensina, né, coisas boas. Mas uma parte dos radicais utilizam esses textos para manipular o povo e fazer esse tipo de guerra. Né? Então, por fato da pessoa ser muçulmana é uma pessoa ruim? Não. Existem muçulmanos muito bons
como existe espíritas meia boca. Né? Não é para a pessoa ser cristã, ser espírita, ser muçulmana, ser umbandista, ser budista, que você vai dizer que ela é boa ou ela é ruim. Né? Pelos atos delas. Então, ele está aqui ignorando todos os ensinamentos da religião que ele segue, né? Ele está com o próprio espírito que está conversando, né? Está dizendo, o Maomé disse que Jesus foi um profeta. Muitas outras religiões que não são cristãs, aceitam Jesus como um grande profeta. Né? Eles não entendem que Jesus é o governador do planeta, mas aceitam como um profeta grande. Né? E o Maomé também aceita Jesus como um profeta, porque o Maomé veio anos depois de Jesus, né? Então, ele tinha uma missão, ele pisou na bola em algumas coisas, mas ele fez também uma parte boa, né? Então não pode dizer, os muçulmanos são todos ruins. Não. Uma parte dos radicais realmente são como esses xiitas, sunitas, mas muita gente muçulmana é gente boa. Tá ok? Lorenzo, mas é exatamente como o personagem aí, o obsessor, está se colocando. Né? Provavelmente ele é do tempo e dentro do seu ponto de vista, daquilo que ele percebeu, daquilo que ele sentiu, daquilo que ele vivenciou as cruzadas. E foi um momento terrível, né? Matava-se em nome de Deus, cristão, né? Exatamente isso, aquele momento das cruzadas. Também houve um momento, até anterior das cruzadas, em que o conflito do povo judeu, Israel, na região, sempre foi grande. O povo que saiu do Egito não tinha terra, e você imagina a multidão, né? Atravessando o deserto para chegar até a terra prometida, né? Como eles diziam, o que isso não representava todas as tribos e todas as nações vizinhas, ou que lá, inclusive, ocupavam, né? Era guerra atrás de guerra. Então, o que a gente vê aqui é a colheita do ódio que foi plantado por muitos, né? E que frutificou esse ódio dele, né? Até mesmo entre os cristãos, né? Que foi a Guerra dos 100 Anos entre protestantes e católicos, entre ingleses e franceses. Não sei se eu estou me referindo à guerra certa, mas foi quase 100 anos. Um rezava a missa em latim, a outra rezava em inglês e dava briga. O que o fundamentalismo independente da religião causa. Todas as religiões têm, infelizmente, alguns movimentos fundamentalistas que semearam, né, esse ódio que a gente está presenciando nesse relato do livro. Embora não justifica, porque é baseado no juízo de valor de cada um. Cada um tem o seu, né? Vê da forma que entende. Então, isso não justifica. Nós temos que buscar o real valor, sentido de tudo. Por isso que ele foi lá. É isso. Bom, esse capítulo vai mais várias páginas para frente, né? Não vai dar tempo da gente terminar o capítulo hoje, né? Mas a gente fica nisso, né? A gente vai continuar na semana que vem com esse diálogo, né? Entre esse líder aí, religioso, desse grupo, né? E o espírito que está conversando com ele. A gente pode, na próxima semana, faz uma recordação disso e a gente continua, né, falando sobre nesse diálogo. Ok? Mais algum comentário?
Tem. Agora eu fiquei curioso, porque está no auge ali do negócio, eu queria ouvir, mas. Pô, agora você vai botar o intervalo comercial, pô. Próxima aula. Parecendo aqueles seriados que te amarram. Isso é para você ver o quanto que Deus é maravilhoso. O quanto ele nos ensina, baseado mesmo na história, ou seja, lá no que for, ele vai trazendo para nós a divisão, né, do bem e do mal, daquilo que realmente faz sentido na vida de cada um. Então, ele está nos mostrando de uma maneira muito clara, né, o que é correto e como as coisas devem ser conduzidas. Olha que coisa maravilhosa. E que momento lindo que nós estamos podendo presenciar aqui, né? Com a bondade de Deus. Então, a gente tem, tá dizendo, né? A gente tem, como o Sandro falou, o texto está dizendo, né? Existem pessoas, né, que cometem barbaridades em todas as religiões, em diversos momentos. E a pessoa acaba se revoltando contra Jesus e contra tantas outras pessoas, né? Porque ela acha, acredita que aquela é a verdade dele, né? Como o próprio, né, o conversador que estava, né, conversando com esse espírito, né, está dizendo, ó, se você, o Alcorão, né, que é a Bíblia dos muçulmanos, né, o Corão, se você fosse uma pessoa boa, você estaria no céu. E você está sofrendo, você não foi uma pessoa assim tão boa, né? Porque senão não estaria sofrendo isso, né? Vocês também são bem parecidos, né? Se você faz caridade, se você é uma pessoa que auxilia as pessoas, uma pessoa bondosa, você vai ter no mundo espiritual, depois que desencarna, algo bom, né? É a lei da ação e reação, né? Dita na Bíblia deles, no Alcorão, de maneira diferente, mas está dizendo a mesma coisa, né? Então é a lei de ação e reação. Você faz boas coisas, vai colher. Planta boas coisas, vai colher bons frutos, né? Então é isso que está dizendo. Mas não vai dar tempo para a gente ler o texto, para terminar o texto original. Tá ok? Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? A senhora José? Agradecemos a Deus, nosso Pai, e ao nosso querido Mestre Jesus, pela possibilidade das informações chegarem até nós de uma maneira tão clara e que nós possamos cada vez mais abrir o nosso entendimento para que nós não venhamos a incorrer nos erros que ali foram colocados. Que nós possamos ter o discernimento necessário para continuar vivendo e aprendendo tudo aquilo que Jesus nos traz para que a nossa evolução se concretize e que nós possamos cada vez mais aproveitar esses momentos e agradecer da melhor forma possível, que é trabalhando sempre feliz em nome de Jesus. Por isso nós agradecemos e dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus.
Graças a Deus. Roberto, quer falar alguma coisa? Hoje, os espíritos que foram trazidos, né, não vieram, eles foram trazidos. Todos eles tinham aversão ao espiritismo. Então, tinha duas entidades que criavam muito problemas de saúde, né? Era um homem negro, ele tinha um cacoete, vamos dizer assim, né? E uma mulher, assim, com vestes de bruxa, mas não com aquele chapéu pontudo. Era chapéu, mas não pontudinho. Mas ela era uma bruxa. E, assim, os dois que te criavam problemas foram retirados e levados, juntamente com os outros que tinham a aversão, também foram retirados e levados. Todos embora. Foi o que eu vi. Graças a Deus. Muito bem. Então, boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite, até Boa amanhã. noite, hein, gente? Muito obrigada. Tchau, tchau, viu? Se mandar a gravação. Boa noite a todos. Obrigado, nega. Boa noite, Lourenço. Boa noite. Boa Boa noite. Tchau, Roberto. Tchau, Sandro. noite, Tchau, Ângela. Sônia. Tchau, Ângela. Boa Tchau, noite. Luiz.